Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Red, Crescer é uma Fera, produzido pela Disney Pixar e dirigido por Domee Shi. Lembrando que a análise contém spoilers. Red narra a história de Mei-Lin Lee, uma garota de 13 anos que tem dificuldade em conciliar o papel de filha perfeita com seu verdadeiro eu. Para piorar a situação, ela começa a se transformar em um panda vermelho sempre que fica nervosa ou eufórica. Isso se dá em razão de uma bênção familiar que perdura por gerações, afetando apenas as mulheres. Apesar de ser considerada uma bênção pelos antepassados da família, os descendentes vivos encaram isso mais como uma maldição, pelo menos inicialmente. Muito mais descompromissado e cômico do que Soul e Luca, os dois filmes anteriores do estúdio, Red não deixa de entregar um final emocionante e até mesmo profundo. O panda vermelho possui diversas simbologias e metáforas. A mais óbvia delas é a própria puberdade, mais especificamente a menstruação. A segunda metáfora, de viés junguiano, é a do arquétipo da sombra. Histórias em que o protagonista se transforma em uma criatura monstruosa e animalesca não são novidade. Desde os lobisomens que já davam as caras na mitologia grega até o Hulk, herói da Marvel, essa figura é interessante justamente por trazer à luz a natureza humana reprimida. O próprio Jung, em seu capítulo Chegando ao Inconsciente, de O Homem e seus Símbolos, cita a obra O Médico e o Monstro ao falar sobre essa dupla natureza do homem, o jogo entre a sombra inconsciente e a persona consciente. Em Red, todavia, a forma monstruosa da protagonista não é lá tão assustadora assim. O panda gigante pode até intimidar à primeira vista, mas em termos de personalidade ele sequer se difere da Mei-Mei humana, conquistando a admiração dos colegas de escola, mas provocando a repulsa de Ming Li, sua mãe excessivamente controladora. Diferente do que popularmente se acredita, o arquétipo da sombra não está necessariamente relacionado aos aspectos vilanescos do indivíduo, mas àqueles reprimidos que causam vergonha ou constrangimento. A sombra de Mei-Mei consiste em tudo aquilo que ela considera inadequado por desagradar sua mãe, que por sua vez só age daquela maneira porque também tem medo de desagradar a própria mãe, uma senhora severa e controladora. Em Aion, Jung diz que a sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstram várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos e etc. Mei-Mei é uma garota criativa, engraçada, bem-humorada, emotiva e espontânea. Perto da mãe, ela não se sente à vontade nem para expressar que curte ouvir sua boy band favorita, a Four Town, porque Ming a considera um lixo musical industrializado. Na verdade, tudo aquilo que de alguma forma remete à puberdade, desde o grupinho de melhores amigas até o crush pelo menino mais velho, integra a sombra oculta da protagonista. Isso ocorre porque Ming não consegue aceitar o fato de sua filha estar crescendo e, portanto, se transformando em uma pessoa com gostos e personalidades próprias. Ela deseja que Mei-Mei se torne uma versão mais jovem dela mesma, uma espécie de extensão narcísica. Ming representa os traços arquetípicos maternos. Ela nutre e ama incondicionalmente, sente orgulho e cuida da filha, ainda que à sua maneira excessiva. Mas ela também representa uma variação sombria do arquétipo, o da mãe devoradora. Oposta à grande mãe, a mãe devoradora é uma versão destrutiva desse arquétipo feminino. Em vez de nutrir e amar, ela controla e destrói a vida da filha, que por sua vez entrega ao medo do julgamento materno, isola-se na persona de filha perfeita. Por exemplo, ao pedir a Ming Li para deixá-la ir ao show da sua banda favorita, Mei diz que quer fazer isso só para expandir seus horizontes musicais, em vez de admitir à mãe sua obsessão musical secreta. Tudo isso para evitar o conflito com seus traços controladores. Essa tentativa de não contrariar pode trazer consequências psicológicas negativas para a criança. Jung diz, em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo: segundo minha experiência, parece-me que a mãe sempre está ativamente presente na origem da perturbação, particularmente em neuroses infantis. Em todo caso, é a esfera instintiva da criança que se encontra perturbada, constelando assim arquétipos que se interpõem entre a criança e a mãe como um elemento estranho, muitas vezes causando angústia. Ou seja, podemos relacionar a teoria de Jung com o que ocorre no filme. É justamente a presença de Ming Li que faz Mei-Mei desenvolver suas neuroses e angústias. Além disso, Jung diz algo no mínimo curioso sobre as manifestações simbólicas do arquétipo da mãe devoradora nos sonhos das crianças.
Quando os filhos de uma mãe superprotetora, por exemplo, sonham com frequência que ela é um animal feroz ou uma bruxa, tal vivência produz uma cisão na alma infantil e, consequentemente, a possibilidade da neurose. Podemos relacionar o símbolo do animal feroz com a forma do urso panda vermelho gigante no qual Ming Li se transforma no final, destruindo o estádio em que a banda performava. Mas ao contrário do que Jung diz, ao se deparar com a forma mais monstruosa e feroz da mãe, Mei Mei não desenvolve neuroses. Muito pelo contrário, ela finalmente se liberta delas, conseguindo forças para pela primeira vez na vida enfrentar a mãe em um duelo do qual sai vitoriosa. Na sequência, a protagonista encontra uma versão criança da mãe em uma floresta onírica de bambus, onde vive a antepassada responsável pela bênção do panda. Ela se reconhece na própria mãe, que tinha todas aquelas mesmas neuroses, já que também foi criada por uma mãe devoradora que anulava sua liberdade e sua personalidade. Não é raro observar famílias com ciclos intermináveis de neurose, passados de geração para geração. A floresta de bambu também é um local onde todas as mulheres daquela família decidem se vão continuar com o panda inteiro ou selá-lo em um objeto. Mei Lin é a única da família que decide continuar com o panda, ou seja, com a representação simbólica de seu verdadeiro eu. Aceitar a si mesmo não é uma tarefa agradável ou fácil, exige coragem e determinação, e se tal aceitação vai ser uma bênção ou uma maldição, cabe apenas ao indivíduo decidir. E a protagonista, mesmo sendo apenas uma garota de 13 anos, foi a única capaz de compreender isso. O filme de fato é um longa menos ambicioso. O roteiro é relativamente simples, todos os personagens são cômicos e até a reta final parece que o tema proposto não vai ser profundamente discutido. E mesmo se isso tivesse acontecido, eu o teria adorado mesmo assim. Mas a Pixar mostra mais uma vez porque é um dos maiores estúdios de animação atualmente. Mesmo em um filme que poderia muito bem ter entregado apenas boas risadas, faz crianças e adultos se emocionarem, refletirem e até mudarem o próprio jeito de pensar e encarar a vida. E você, já assistiu a Red Crescer é uma Fera? Qual é a sua opinião sobre o filme? Deixa aí nos comentários e além disso se inscreva no canal e deixe o like para me ajudar a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!